Fala aí, meus lasanheiros queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Helder aqui do canal Toca da Lasanha. Meus amigos, hoje o vídeo é sobre algumas dicas para você que está pensando em pegar um Ford Focus especificamente, mas talvez se aplique para outros modelos de Focus, tipo Fusion, Fiesta também, né, o New Fiesta. Mas hoje é especificamente sobre o Focus. Algumas dicas para você se atentar se você estiver pensando em pegar um bichão desse daqui. Hoje em dia ainda, né, o Focus ele é um pouco mal falado por conta do câmbio, né? Mas só fala mal quem nunca teve ou quem já teve problemas sérios, né? Primeira dica, 2016 para cima, tá? Primeira dica a partir do facelift, 2016 em diante, a Ford também fez uma reengenharia no câmbio, né? Reforçou alguns componentes, então deu uma melhorada aí nesse sentido, evitando aqueles problemas crônicos, né, que tinha anteriormente no modelo mexicano, com entrada de água, né? Alguns componentes eram mais sensíveis, danificava, né? Mas também a gente tem que ver, né, o que o dono faz com o carro, né? Porque todo carro exige uma manutenção preventiva. Não vai usar o carro para sempre sem fazer manutenção e achar que não vai dar problema, né? Inclusive até o famoso CVT hoje em dia tem muitos relatos aí de problema, porque o cara usa achando que é um tanque de guerra de fato, e não é. Todo carro precisa de manutenção, né? Então a primeira dica em relação a câmbio pegue de 2016 para cima, tá? Se for pegar o 2.0. E se for pegar o 2.0, a segunda dica escolha o Titanium Plus, o mais completo de todos, porque o carro já é muito desvalorizado, né, em relação ao mercado. E cara, já pega o que tem mais de completo no mercado, né? Mais top de tudo. Já vem aí com sensores aqui, eles chamam de LiDAR, né? Estaciona sozinho, uma série de itens de conforto, né, que esse carro vai te proporcionar. Terceira dica, existe alguns itens, né? Se o carro tiver de 100 mil quilômetros para cima, você vai olhar o reservatório de água, vai ver se ele tá com água primeiramente, né? Se ele tiver vazio, você já acende o alerta. O próprio reservatório ele pode estar trincado, que foi o que aconteceu comigo, e eu vi vários relatos na internet também que isso é meio que crônico assim, né? Com o tempo ele vai ressecando e ele começa a trincar por baixo, bem assim, bem sutilmente, e você só vê que a água vaza quando o carro aquece, porque aumenta ali a pressão interna, né? E esse trincado ele dá uma abertura e a água vaza, né? Outro detalhe, pode ser o reservatório, mas pode ser também a mangueira de arrefecimento. Comigo aconteceu os dois, tá? O reservatório estava trincado, eu vi que estava abaixando a água, fui e troquei o reservatório, só que não resolveu a questão da água. E o vazamento, ele era na mangueira, bem na entrada por dentro do carro. Então, era uma goteirinha que dava, e ele caía bem numa manta, uma manta térmica que tem ali dentro, e eu vou mostrar nesse vídeo aqui. E essa manta, ela é preta, ela é escura, então você não conseguia ver que tinha algum vazamento, até que eu levei no mecânico e a gente conseguiu identificar, né? E beleza, então são dois itens de manutenção: esse reservatório, a mangueira. Outro item que você vai ver é apoio do motor. Se você entrar num carro que esteja com um apoio bom e um apoio ruim, é nítida a diferença. Você vai ver uma vibração terrível internamente dentro do carro, quando o apoio do motor está danificado. Inclusive eu tenho um vídeo aí, fica aqui no card, tá? Um videozinho curto só mostrando a diferença do ruído interno do carro quando o apoio está danificado e quando, né, após a troca desse apoio. Outro detalhe, né? Se possível, leve um especialista para olhar o carro, um especialista em carro mesmo, um mecânico, alguém que
que tenha um know-how nessa área aí de análise veicular, né? Não confie em laudos cautelar fornecido pelos os vendedores de automóveis, né? Não confie. Traga um cara especialista, ele vai passar o scanner, vai dar uma olhada, ver se tá tudo certo com os parâmetros do veículo, né? Eu não entendo essa parte, eu não fiz no meu, tá? O meu foi um pouco tiro no escuro, na verdade. Eu peguei ele muito barato, fiz bastante manutenção, não por conta do preço em si, mas por conta de quilometragem mesmo. São as manutenções que eu teria que eventualmente fazer, mesmo se eu tivesse pego um Focus um pouco mais caro, né? Que eu chamo de manutenção dos 100 mil quilômetros. Aí provavelmente a suspensão, que foi o meu caso, né? Essa questão do arrefecimento, mangueira, isso funciona também, serve para Fiesta e Fusion também. A questão aqui do Focus reservatório, igual eu citei, eu vi em alguns locais que sempre dá esse problema, por conta de temperatura e ressecamento também, né? E se o antigo dono ele não for um cara cuidadoso, ele não vai usar um bom líquido de arrefecimento, né? Da Motorcraft, original do fabricante. Ele não vai ter uns cuidados que são detalhes e que faz toda a diferença. Outro detalhe que acho que é simples de ver: verifique se o número do chassi esteja em todas as janelas, que aí é um bom sinal que nada foi trocado. Verifique os pneus, se eles estão virados para o lado certo. Você vai ver uma escrita no próprio pneu: inside e outside. Se tiver inside para o lado de fora, tá errado. Aí você já acende o alerta, né? Que o pneu tá virado, tá do lado trocado, né? Então você acende o alerta e que talvez esse carro foi batido, ou o cara, sei lá, deu um totozinho no meio fio aí e deu algum problema, né? E acho que é isso, pessoal. Uma última dica: verifique todos os itens internos do veículo, itens de miscelâneazinha. Verifique isso daqui, ó, esses plásticos, se não tem nada quebrado. Por quê? Porque esses itens são caros e às vezes é difícil de achar, né? Eu vacilei, não olhei direito. Aqui o meu espelhozinho aqui do passageiro veio quebrado. E aqui dentro, ó, do compartimento que vai ali para, né, que puxa aqui o apoio de braço, tem uma miscelânea aqui de plástico e tava quebrado também. E eu na hora não vi, né? Mas enfim, último ponto de atenção: se você estiver pensando em pegar um Focus, prepara já uns 10 mil reais para gastar de manutenção com o carro, tá? Itens básicos: suspensão, óleo, não confie no cara que te vendeu, troque o óleo, troque os filtros, troque pastilhas, verifique o estado dos discos também, para, em caso de necessidade, trocar os discos, tá? E não esqueça um detalhe muito importante: manutenção preventiva do câmbio. Procure uma Fast Focus aqui no Brasil, eles vão te direcionar para algum mecânico parceiro que faz esse tipo de serviço, tá? Fast Focus é especializada em Ford Focus principalmente, né? E eles vão te encaminhar para alguém que saiba fazer isso de maneira excelente. Eu não fiz ainda, vou fazer, tá? Logo. E aí vou postando aqui mais detalhes e mais novidades, beleza? Use combustível de qualidade, não use qualquer porcaria. Eu hoje abasteço na proporção 50% Podium, 50% V-Power, por conta de octanagem, né? E também ficar um pouco mais barato. Não use qualquer posto de gasolina. Eu evito etanol, mas aí é de cada um, tá? Um abraço a todos. Tamo junto!